Bíblia, Efésios capítulo 6, pode ficar à vontade, fique sentado, pode ficar à vontade, também. Efésios capítulo 6, vamos fazer aqui o versículo 12. Efésios capítulo 6, versículo de número 12. Acharam? Está escrito assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? Amém. Amados, preste bem atenção. Nesse final de semana nós vamos ter 2 cultos maravilhosos, com homens de Deus, escolhidos por Deus para estar aqui na igreja, trazendo uma palavra rema para os nossos corações. E o tema deste mini congresso é renovação espiritual. Você quer receber renovo? Amém. Não sei se você quer mesmo receber renovo. Renovo é uma bênção de Deus para as nossas vidas. Só que não tem como você receber uma vitória sem primeiro lutar por ela. Então, se você quer receber algo da parte de Deus, em primeiro lugar você precisa se posicionar para receber aquilo que você tanto precisa, para receber aquilo que o teu coração deseja. Então, quando nós falamos de renovação espiritual, nós estamos falando de um renovo para o nosso espírito, para a nossa alma e também para o nosso corpo. Então, às vezes, muitos não entender que querem receber a vitória sem lutar, querem receber a dádiva de Deus sem fazer a sua parte, querem receber a bênção do Senhor sem orar, sem jejuar, sem adorar, mas querem receber a bênção. Mas essa noite eu trago essa mensagem para dizer para você: olha, não existe vitória sem luta. E se você quer receber o renovo da parte de Deus no final de semana, você vai ter que se posicionar na presença do Senhor. Pastor, então o que eu devo fazer? Primeiro passo, Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim: olha, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Primeiro passo, aproxime-se mais de Deus. Por mais que os obreiros estejam jejuando, estejam orando a favor da igreja, você precisa fazer a sua parte. Você precisa tirar um tempo na sua casa para você buscar a presença de Deus, para você se aproximar de Deus. Como é que eu faço isso? Através da santificação. Porque no momento que eu me ponho a me santificar, eu vou alcançar o processo de santidade, e a santidade é me aproximar de Deus. E estando eu na presença do Pai, o Pai vai me dar as armas necessárias para eu lutar e vencer a batalha em nome de Jesus. Estando eu na presença do Pai, toda dádiva, todo presente, tudo aquilo que Deus tem para me dar, o inimigo não vai roubar, porque eu estou na presença do Pai. Então esteja disposto a lutar, a travar uma guerra espiritual, porque nós estamos vivendo em dias de batalha espiritual. E às vezes eu fico dando risada no inimigo, porque ele se levanta contra sua vida de todos os lados. Quando você quer buscar uma bênção, quando você está buscando a Deus, ele levanta de todos os lados, para de todas as formas tentar seduzir você, ou tentar levar você ao erro, conduzir você ao pecado, ou tentar de alguma forma te desanimar, ou através de uma enfermidade, uma doença, de algo que vai acontecer, engessar você, paralisar você, para você buscar a presença de Deus. Mas tão certo como o ar que você respira nessa noite, Deus já falou comigo, nesse final de semana, Ele tem renovo para as nossas vidas, em nome de Jesus. Que semana é essa que eu estou vendo? Semana difícil. Sangue de Jesus tem poder. Que semana difícil. Eu estava orando a Deus e fui com um monte orar.
E chegou lá, não tinha palavras para poder falar. Eu comecei a chorar. Falei assim: Pai, meu coração só está angustiado. Eu não quero falar nada. Eu não sei nem o que falar. Eu não sei nem o que eu preciso. Só digo uma coisa: meu coração está angustiado. Eu estou chateado. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de socorro. E quando eu desci do monte, o inimigo já tenta de alguma forma te atacar, porque ele sabe que Deus tem renovo para esta igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. As nossas orações estão sendo ouvidas diante do altar. O nosso jejum já está sendo recebido pelo Pai. Então nessa noite eu quero dizer: olha, aproxime-se mais de Deus, porque estando debaixo das asas do Altíssimo, Satanás não tem poder de tocar de sua vida. Sabe que muitas pessoas são tocadas pelo diabo? Porque não estão debaixo das asas do Altíssimo, não estão na presença de Deus. Mas quando você está na presença do Senhor, o inimigo não pode tocar em você. Ele não tem poder para tocar em você. A Bíblia diz que nós estamos escondidos nas asas de Deus, assim como os pintinhos estão escondidos debaixo da sua mãe, debaixo da galinha. Deus tem cuidado de nós. Deus tem nos protegido. Primeiro passo: aproxime-se mais de Deus nesse final de semana. Durante a semana, procure aproximar mais de Deus, através da oração, ouvindo pregações, ouvindo louvores, cânticos. Adore o Senhor, jejue, busque mais a Deus, e certamente Ele vai receber a sua oração, e certamente Ele vai te abraçar em nome do Senhor Jesus. Então nós estamos vivendo uma batalha espiritual. Por quê? Porque em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz que Satanás está ao nosso derredor rugindo como leão. Ele está rugindo como leão, procurando alguém para poder devorar. Então quem é você ou não? Satanás não diz isso de você. Quem é você não? Ele está rugindo ao nosso derredor, como diz a Bíblia Sagrada. Ele está ao derredor, rugindo como um leão, procurando alguém para devorar, procurando uma vida para ele poder destruir. Por isso que nós temos que ser vigilantes na presença do Senhor. Jesus nos deu os conselhos dizendo assim: olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne ela é fraca. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então a todo tempo seja vigilante em nome de Jesus, porque o inimigo vai querer pegar uma peça de você. De alguma forma ele vai levantar para tentar você. De alguma forma ele vai tentar seduzir. Então lá em João 10, capítulo 10, versículo 10, a Bíblia diz que o ladrão ele vem somente para quê? Matar, roubar e destruir. Satanás só conhece esses três verbos: matar, roubar e destruir. Então nos poucos dias que lhe resta aqui na terra, ele tem uma missão: fazer de tudo para me impedir, para tentar impedir você de entrar na Nova Jerusalém. Satanás não está preocupado com o seu carro, com a sua casa. Ele não precisa disso. Ele é um espírito, ele não precisa disso. Ele salva o teatro da terra, mas ele está preocupado, sabe por quê? Em tirar você da presença do Pai. Assim como ele foi expulso do céu, ele quer que você seja também expulso da presença de Deus. Porque foi isso que ele fez com o primeiro homem, com a primeira mulher, Adão e Eva. O mesmo que aconteceu com ele, sendo ele expulso do céu e lançado por terra, o mesmo ele fez com que acontecesse com Adão e Eva estando no jardim do Éden. E o mesmo ele quer fazer com você, seduzir você no pecado, para impedir você de entrar na Nova Jerusalém, para impedir você de ser salvo em Cristo Jesus. Então, por que eu comecei a falar com você sobre santificação nessa noite? Porque quando você se santifica, quando você se aproxima da luz, as trevas têm que bater em retirada. O mal tem que bater em retirada. Quando você se aproxima da luz, aqueles espíritos malignos que estão tentando de alguma forma te atingir, ou que estão ao seu derredor, com a luz de Cristo, eles têm que bater em retirada. Então aproxime-se de Deus, porque a Bíblia nos ensina que maior é aquele que está em nós do que aquele que está em nós. Maior é Jesus na tua vida do que Satanás
todos os demônios dele, para poder tentar de uma forma destruir a sua vida. Então creia nessa palavra em nome do Senhor Jesus, porque a palavra de Deus vai nos falar que Ele é o acusador de nossas almas. Apocalipse 12, versículo 10, Ele é o acusador de nossas almas. Então nós estamos na presença do Senhor, Ele nos acusa por causa das nossas falhas, Ele nos acusa por causa dos nossos pecados, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é o nosso advogado fiel. Ele está à destra do Pai, Ele está ali para advogar a nossa causa. Então nesse congresso que está por acontecer nesse final de semana, se você quer ser renovado, receber uma renovação espiritual, você vai começar pela primeira arma que Deus nos deu, que é a oração. Se você não orar, se você não falar com Deus, você não vai ser renovado. Orar é comunicar-se com o Pai. Orar é falar com Deus. Eu vejo que muito crente tem dificuldade na oração. Às vezes ele consegue orar ali 1 minuto, às vezes ele consegue orar 2 minutos, não tem conteúdo para falar com Deus. Mas assim como nós conversamos um com o outro, assim é falar com Deus, assim é orar. E você deixar a porta do seu quarto, entrar para dentro do seu quarto e abrir, rasgar o seu coração diante do Pai. Pedir perdão pelas suas falhas, pedir perdão pelos seus pecados, analisar a sua vida espiritual, perguntar para Deus o que está acontecendo na tua vida que precisa ser corrigido. Eu orando ontem a Deus, eu falei com o Espírito Santo: Espírito Santo de Deus, mostra para mim onde eu preciso melhorar. Mostra para mim onde eu preciso consertar, onde eu preciso ser melhor. Espírito Santo, fala comigo, porque Tu és o meu guia, Tu és o meu consolador. Eu preciso ouvir a Tua voz, porque eu quero ser guiado. O meu coração está quebrantado, eu estou disposto a mudar, eu estou disposto a humilhar, eu estou disposto a pedir perdão. Se eu estiver ofendido alguém, eu estou disposto, mas eu quero me aproximar cada dia mais do meu Pai. Eu quero ser cada dia mais abençoado em nome do Senhor Jesus. Eu quero nesse final de semana, assim como você, ser renovado pelo poder do Espírito Santo. Eu quero ter o meu espírito renovado. Eu quero ter a minha alma renovada, porque quando o renovo vem sobre o teu espírito, o avivamento chega. Quando a tua alma é avivada, a depressão sai, a síndrome do pânico sai. Você tem a alma renovada. Quando o teu corpo é renovado, você tem a sua saúde restaurada. Então eu creio numa renovação total em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas depende de mim, depende de você, em buscarmos isso da parte de Deus. Então comece na oração. A Bíblia vai dizer no Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, se não me engano, versículo 18, está escrito assim: orai sem cessar. Tem algum versículo na Bíblia que fala assim, adorai sem cessar? Tem algum versículo na Bíblia que está escrito, vai na igreja sem cessar? Tem algum versículo na Bíblia, leia a Bíblia sem cessar? Não. Mas está escrito, orai sem cessar. Olha a importância da oração. Quando nós oramos, nós falamos com o Pai. É uma semente lançada no sobrenatural de Deus. Quando eu oro, eu me coloco na dependência de Deus. Quem muito ora, guarda isso aí, quem muito ora, muito precisa de Deus. Quem pouco ora, não precisa de Deus. Quem pouco ora, acha que é dono do seu nariz. Quem pouco ora, acha que tem capacidade para resolver, solucionar os seus problemas. Agora, quem muito ora, está dizendo, Pai, eu dependo de Ti. Quem muito ora, tem família abençoada, ministério abençoado, casamento abençoado. Então nessa noite eu estou clamando a igreja, vamos orar mais em nome do Senhor Jesus, para receber esse renovo da parte de Deus, para a nossa vida, também para a nossa família. Vamos orar mais, porque quando nós oramos, o inimigo é da velha geração de bater e tirar. Quando nós oramos, a Bíblia nos ensina que Deus começa a agir a nosso favor. A partir daquele momento que você se aquebranta na presença do Pai, a partir daquele momento que você pede socorro para Ele, a partir daquele momento que Ele sonda a tua alma, Ele sonda o teu espírito, e Ele vê sinceridade dentro de você. Porque
belas palavras. Não é essa a oração que Deus ouve. A oração que Deus ouve é aquela que sai do seu coração. Quantos de vocês já tiveram essa experiência de um dia na simplicidade fazer uma oração e você sentir arrepios, você sentir que Deus te ouviu? Porque o problema do crente hoje, que muitas vezes, ele só ora quando ele está desesperado. Ele só ora nas suas necessidades. Eu não ouvo essa oração. Eu não ouvo essa oração. Aí eu estou olhando que o desespero bateu na minha porta. Ele ouve a oração daquele que está se comunicando com ele. Se coloca no lugar de Deus. Uma pessoa que quase não conversa com você, quase não conversa com você, de repente bate lá na sua porta para pedir algo para você emprestar. Se você emprestar, emprestou para ser educado. Mas a primeira pessoa que vai aparecer no caminho, você vai falar assim: ih, fulano esteve aqui em casa, nem conversa comigo, nem liga para mim, passa na rua, nem me vê direito, e vem aqui pedir pote de café emprestado, pote de café nesse preço. E às vezes você não fala com Deus e quer chegar na igreja e exigir alguma coisa de Deus. Fica o mês inteiro sem falar com Deus. Aí o problema acontece na família, você quer levar o problema para Deus resolver. Fica o mês inteiro sem falar com Deus. Acontece um problema na área financeira, aí quer que Deus resolva o problema na área financeira. Fica o mês inteiro sem falar com Deus, aí adoece, a família adoece, tem um problema no casamento, aí a oração da pessoa que só procura quando precisa. A oração da pessoa que só procura quando está desesperado. Por isso eu estou trazendo essa palavra nessa noite. Vamos orar mais em nome de Jesus. Não orar só quando nós precisamos, quando nós necessitamos. Ora sem querer. Tem dia que eu venho pregar aqui, irmãos e irmãs. Eu já falei com Deus, eu não quero, mas estou indo por obediência. Mas querer eu não quero. Outro dia o Espírito Santo me levou para um monte, fui, chegou lá e me raspou a beber. Eu estou aqui, mas eu não queria estar aqui, eu tinha que estar trabalhando. E não vou orar também não. Eu não tenho nada para falar não. Aí depois não, eu vou orar por obediência. Mas querer eu não quero. Faça sem querer. Mostre para a tua carne que quem manda em você é o Espírito. Por isso colocamos a igreja em jejum, para mortificar a carne, para enfraquecer a carne, porque vivemos em dias de crentes glutões. E se tem uma coisa que é difícil dominar, irmãos, só Deus tem poder, é a questão da alimentação. Ah, Jesus, que luta! Eu esse dia eu estou sem jantar, mas pensa que luta para dormir. Eu durmo sonhando, aquela carne assada, bate logo, feijão com couve. Eu vejo os pratos voando assim, aí eu venho contar a carneirinha, eu fico contando os pratos. Que dificuldade, não é? Mas é difícil. Essa questão da alimentação, nós somos muito acostumados, muito glutão. Levanta, não toma café, estou com dor de cabeça, estou nervoso, não é não. É só eu. Estou acostumado a tomar café, comer pão, manteiga e pão de queijo. Eu estou tendo que tomar café sem açúcar, sangue Jesus tem poder. Então eu estou nesse bendito café sem açúcar. Eu faço lá a cafeteira, o café da cafeteira, tomar água, gente, é demais. Aí um dia eu fiquei revoltado, disse, gente, há muitos anos atrás eu tinha vontade de comer as coisas, tinha vontade de comer, mas não podia comer, porque não tinha condição. Hoje a gente pode comer, não pode comer, pode comer, não pode comer. Uma dificuldade muito grande. Então é uma luta constante. Então, o jejum é para você mortificar a sua carne. É para você mostrar para ela que quem manda é o Espírito. Porque tem gente que não consegue jejuar. Eu tomo medicamento no trabalho. Mas de manhã eu vou jejuar, eu tomo meu medicamento, e estou jejuando. Jejuando, eu não é remédio controlado, ele é só não. Eu tomo 5 ou 6 medicamentos. Eu tomo meus medicamentos e estou jejuando, buscando a presença de Deus. Deus está vendo o meu sacrifício. Deus está vendo a minha luta.
combatendo a carne. Então todo dia o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito. É uma luta constante. Todo dia a carne querendo te seduzir para o mundo do pecado, o Espírito Santo de Deus levanta você mais para próximo do Pai. Então nessa noite eu como igreja, quer ser cheio do Espírito Santo, quer ser renovado, ore mais em nome de Jesus. Ore mais em nome de Jesus. Clame mais em nome de Jesus. Não espera a necessidade. Não espera você querer. Irmão, se você não esperar a sua carne querer orar, você vai lascar, você não vai orar. Porque a carne não quer orar. A carne não quer orar. Você viu quando você fala assim, isso? A carne quer chegar em casa, tomar um café, comer um 5 pão bandeira, sentar no sofá, descansar, pega o controle e só televisão. Isso é a carne quer. Olha a dificuldade que você tem para ler a Bíblia. Olha a dificuldade que você tem para orar. Você acha que você não vai? Não. Já é uma opressão diabólica sobre a sua vida. Porque Satanás sabe que quando você abrir a boca para orar, Deus ouve sua oração e as coisas começam a mudar. Você acha que é normal, irmão? Um dia eu fui numa casa de uma pessoa que a pessoa estava tão desanimada que ela não conseguia levantar nem da cama. E a visão que nós tivemos quando chegamos lá é que tinha uma quantidade de demônios. E essa pessoa tentando arrastar uma corrente com dezenas de demônios. Pessoa desanimada, desanimada. A esposa falou: pastor, vai lá em casa porque não tem jeito não, pastor. Chega do serviço, não é bom para mais nada, não sabe, não faz nada, pastor. Nem conversar, conversa. Nós chegamos lá para orar com ele. No portão, Deus me deu a visão. Estava arrastando dezenas de demônios que estavam sobre a vida dele. E nós oramos e Deus trouxe a libertação em nome do Senhor Jesus Cristo. No outro dia levantou pela manhã, foi trabalhar, trabalhou o dia inteiro, chegou em casa de tarde, a esposa: vamos fazer uma caminhada? Ele: vamos. Glória a Deus. Vamos fazer isso? Vamos. Aleluia. Por quê? Porque foi renovado pelo poder do Espírito Santo. Então, igreja, nós precisamos orar mais em nome de Jesus. Quer receber renovo? Ore mais. Ore mais. Não estou querendo, não. Ora sem querer. Ora sem querer. Mas ore em nome de Jesus. Em segundo lugar, a palavra de Deus vai nos falar em Efésios capítulo 6, versículo 17, que a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito. A espada do Espírito. Preste bem atenção nessa mensagem. Não tem como ser renovado. Não tem como receber renovo. Primeiro sem oração, depois sem palavra. Sem palavra você não vai ser renovado. O renovo na tua vida é a palavra de Deus entrando. Está pronto? Coloque. É isso que é a palavra de Deus entrando na tua vida. E toda sujeira, toda impureza saindo em nome de Jesus. Para ser avivado, é preciso arrancar dentro de mim o desânimo. Já viu como que a geração está desanimada? Já reparou como eles desanimaram? Deus nos abençoou tanto com a tecnologia para que nós tivéssemos mais tempo para poder adorar Ele. E uma coisa que nós estamos tendo hoje é que nisso nós estamos pecando contra Deus. Imagine se fosse antigamente, você fosse sair da sua casa para vir a pé para a igreja aí. Por que você acha que Deus te deu um carro? Já parou para pensar nisso? Imagine você, mulher, de manhã, levantar de manhã, pegar lenha e acender o fogo, o fogão da lenha de lenha, tem que secar a garapa para poder fazer um café. Imagina. Aí Deus vai te dar uma cafeteira que faz o café lá com sozinho bonitinho para você ter tempo. Tempo para quê? Não é para trabalhar mais, é para servir a Deus. Estamos em meio à tecnologia que no nosso trabalho hoje tem ferramenta e vai trabalhar tudo. Por que você acha que nós estamos abençoando em tudo, irmãos? Por que você acha? E uma coisa que nós não temos tempo hoje é tempo para servir o nosso Deus. E nisso nós estamos pecando. Quando a palavra de Deus fala sobre dízimo, não fala assim, não está falando só sobre dinheiro, não. Está falando também sobre tempo. Falando sobre tempo. Preste bem atenção. Nós estudamos, nós sabemos que o dia tem quantas horas, irmãos? 24 horas. 12 noites, 12 dias.
Amém ou amém? São 24 horas. Se é 24 horas, 10% de 24 horas dá quanto, irmãos? 2 horas e 40 minutos. Então, se eu sou servo do Senhor, quero ser obediente à palavra dele, qual que é o certo? Eu tirar 1 hora e 20 minutos do meu dia para Deus e 1 hora e 20 minutos à noite para Deus. Eu estou sendo fiel e obedecendo a palavra. É princípio. E nós não temos tempo isso. Amanhã nós temos só trabalhar de novo. E quanto mais trabalho, mais tempo tem que pagar. Quanto mais trabalho, mais insatisfação. Então nós temos um tempo em que Deus está dando tempo para nós e nós não estamos sabendo dominar esse tempo, aproveitar esse tempo. Nós não estamos sabendo. Nós estamos tirando o tempo de Deus de nós. Então, se você quer ser renovado, aprenda nessa noite. Você tem que ter tempo para oração. Você tem que ter tempo para a meditação da palavra. Amém, amém? Tem que ter tempo para a meditação da palavra. E depois de você orar, depois de você meditar na palavra, vem o principal de tudo: obedecer. Por que acontece congressos? E depois do congresso, a pessoa continua uma coisa como se tivesse ensinado. Por que às vezes acontece um congresso, o batismo do Espírito Santo, ou com outros temas, e depois não aconteceu nada? Porque a pessoa não obedeceu a palavra. O dia de uma vez, uma pessoa na igreja que todo culto manifestava demônio. Todo culto manifestava demônio. Todo culto tinha expulsado o demônio da pessoa. Eu falei assim: eu não entendo o que acontece com essa pessoa, porque é uma pessoa tão bacana e todo culto manifesta demônio, a gente expulsa o demônio e parece que sai de dentro com o demônio de novo. O Espírito Santo Deus me falou: sabe por que o demônio pega ela? Porque não obedece. Não obedece aquilo que foi pregado aqui na igreja. Não obedece a oração que foi feita. Sai da igreja e continua levando a vida do mesmo jeito que estava. Não entendeu a Bíblia Sagrada, não entendeu o processo de Deus na nossa vida. Amados, Deus está formando filhos aqui na terra para levar para morar com Ele. Amém ou amém? Nós vamos nos dias de hoje, a gente se vê falando muito sobre paternidade. Se prega muito sobre paternidade. E às vezes eu fico escutando pregação sobre paternidade, e pessoas que nem têm entendimento daquilo que está falando. Ah, Jesus veio para restaurar a paternidade. Eu não conto essa Bíblia Sagrada. Eu vejo que Jesus veio para restaurar o quê? A nossa filiação com Deus. Glória a Deus. Aleluia. Por que Jesus não veio para restaurar a paternidade? Porque Deus não deixou de ser seu pai, você deixou de ser filho. Por que Deus veio restaurar essa paternidade? Porque o primeiro homem, chamado Adão, em Adão, nós deixamos de ser filhos de Deus e passamos a ser criatura. Mas em Jesus nós deixamos de ser criatura, nós somos filhos de Deus. Amém, amém? Entenderam? Em Adão nós deixamos de ser filhos e passamos a ser criatura. Mas em Jesus deixamos de ser criatura e passamos a ser filhos de Deus. Porque a Bíblia diz em João capítulo número 1: veio para aqueles que era seu, mas os seus não receberam. Mas todo quantos o receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem. Então, como filhos de Deus, Deus tem uma promessa para as nossas vidas nesse final de semana. Deus quer renovar essa igreja. Deus quer renovar a tua vida em nome de Jesus. Então será um sábado de muita bênção em nome de Jesus. Eu creio nisso, irmãos, porque Satanás está revoltado, irmãos. O que o inimigo tem feito comigo, tem tentado fazer comigo essa semana, não é brincadeira, irmãos. Até na hora de sair do culto de ir para casa, você viu a ligação, uma coisa que eu fui atender, essa cachorra, eu odeio, tá assim, meu Deus, mas é o tempo todo, é ataque o tempo todo, é ataque o tempo todo. Eu estou ali orando, estou jejuando, estou clamando a Deus, e quanto mais Satanás tenta, mais eu falo: meu Deus, eu creio na tua promessa, eu creio no seu algo novo para a nossa igreja, em nome do Senhor Jesus. Estava conversando agora à tarde com o pastor Flávio Bico. Ele está vindo, está muito animado, só vem cheio de Deus, a igreja gosta de falar. Glória a Deus. Traga alguém com você, precisa renovar. Pega os desanimados.
queimada, arroída, dá umas pauladas neles, olha que eles acordam, está dentro da igreja, mas traga para a casa do Senhor. Chama o vizinho, chama o amigo, vamos ir para a igreja, vamos buscar a presença de Deus. E você vai ser renovado em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem coisa que a gente não pode tocar, irmãos. Tem coisa que eu não toco. Tem coisa que você fica esperando eu falar alguma coisa com você. Eu não falo. Eu só coloco nas mãos de Deus e deixo Deus agir. Eu coloco nas mãos de Deus e deixo Deus agir. Eu deixo Deus operar. Lá, só oro. Meu pai, eu estou pegando fulano, estou colocando em tuas mãos. O que é de Deus prevalece. Então, seja feito pela vontade. Amém ou amém? Então vamos orar mais em nome de Jesus. Vamos tomar posse dessa palavra e vamos obedecer aquilo que Deus colocou em nosso coração, em nome do Senhor. Coloque sobre os seus pés. Vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Feche os seus olhos com a sua cabeça. Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Santo é o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pai, que está os teus filhos, meu Pai, que saem dos seus lares, do conforto da casa, neste frio, para estar na tua casa, para ouvir a tua palavra, para receber oração. Cada vez que aqui vimos, ó Pai amado, o Senhor tem falado conosco. Cada vez que nós vimos aqui na igreja, o Senhor tem nos abençoado e nos alimentado com a tua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa estar tocando na vida de cada irmão, que o Senhor possa estar trazendo restauração de novo desde agora, para cada um deles, meu Pai, para que eles possam, meu amado, continuar trabalhando, cuidando da família, meu Pai, sendo os bons maridos, boas esposas, bons filhos, meu Pai, e que nesse final de semana, meu Pai, nada venha impedir, meu Pai, de alcançarmos a bênção do Senhor. Dê para eles muita saúde, meu Pai. Que esse vírus maldito da gripe que está andando por aí, meu Pai, se afaste de nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse final de semana eu creio no meu coração que será de restauração, que será de renovo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E quem crê, diga glória. Vamos escrever no coração, vamos dentro para o céu. Vamos encerrar em nome de Jesus, amém? Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e as consolações do Espírito Santo de Deus possam estar sobre a vida de cada um de vocês, desde agora e para sempre. Então digam amém. Diga para o Senhor, seja mais quente em nome de Jesus. E até o próximo culto, se Deus quiser.